amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, sala de número 119. Vamos seguir com o nosso plano 119 de 365. Espero em Deus que em 365 dias a gente consiga ler a Bíblia toda. Porém, nesse ano a gente está aplicando a hermenêutica, então demora um pouco mais. Confesso para vocês que já teve dias que era para a gente ter lido mais capítulos, mas não deu tempo. Então, assim, a gente tem que aproveitar que estamos em uma fase de leituras narrativas, históricas e avançar na leitura, tá bom? Então, vou focar aqui na leitura dos capítulos. Não há muita coisa para interpretar, porque realmente são fatos históricos, e o que há de ser interpretado a gente acaba interpretando, comentando com vocês, mas vamos aproveitar para seguir o plano. Então, vou focar aqui na leitura hoje com vocês, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 3. Gente, ontem foi demais, hein? Foi muito boa a visão panorâmica do livro de Juízes, hein? Se você não esteve ontem na sala, resgate a gravação. Tá bom? Tá aqui no nosso canal, tá no grupo do WhatsApp também. Você pode resgatar a gravação lá, tá certo? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma manhã na tua presença, para quem está assistindo ao vivo, para quem está em qualquer outro horário. Sabemos que o Senhor está com essa pessoa também, porque estamos reunidos em nome de Jesus, pedindo a sabedoria, direcionamento, e que através dessas leituras possamos crescer no conhecimento, debaixo sempre da tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Juízes, capítulo... Aqui. Capítulo 3. Estava no 2 aqui. A partir do capítulo 3, minha Bíblia já está aberta. Seguiremos então com a leitura. Ora, estas são as nações que o Senhor deixou para por elas provar Israel, tantos quantos em Israel não tivessem conhecido todas as guerras de Canaã, somente para que as gerações dos filhos de Israel pudessem saber e ensiná-los a guerra, pelo menos aos que antes não sabiam, a saber, 5 senhores dos filisteus e todos os cananeus e os sidônios e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Então veja, como nós lemos ontem, o povo de Israel não cumpriu o que o Senhor tinha determinado ao tomarem posse da terra dos cananeus, não expulsaram os moradores, os seus deuses, os seus ídolos. Isso para eles foi como um espinho e uma armadilha. Aquela geração envelheceu, morreu. Uma nova geração se levantou. Eles cometeram mais um erro de não ensinarem os seus filhos a adorarem apenas a Deus. Esse foi o erro principal. Não ensinaram os seus filhos a adorarem apenas o Senhor. Não falaram sobre os seus grandes feitos, as suas maravilhas. Não passaram adiante o cuidado de Deus para com seu povo e a fidelidade deles no pacto para com Deus. Isso foi muito prejudicial, porque eles morreram e a nova geração não conhecia a Deus e por isso se entregou e adoraram a outros deuses. Então, para provar aquele povo, aquela nova geração, Deus permitiu que os inimigos permanecessem ali, fizessem guerra contra eles, para que em meio às guerras eles pudessem clamar ao Senhor. Isso é uma lição muito gloriosa para nós, já falei muito sobre isso ontem, né? Então vamos ler aqui, versículo 4. E eles haveriam de provar Israel através deles, para saber se eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, os quais ele ordenou aos seus pais pela mão de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. E eles tomaram suas filhas por esposas, e deram suas filhas aos seus filhos, e serviram aos seus deuses. Que coisa terrível, né? E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus,
serviram Baalim e os arvoredos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Enquanto os filhos de Israel, então eles ficaram servindo durante 8 anos, e quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador. Lembra aquilo que a gente falou na visão panorâmica? Então Deus permite a opressão para manifestar graça. Permitiu o ataque, permitiu eles serem vencidos, e agora Deus vai levantar um juiz, um líder. Levantou um libertador para os filhos de Israel, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Calebe. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel. Então ele era um juiz, ele julgava Israel. E saiu para a guerra. E o Senhor entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão. E a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. E a terra teve descanso por 40 anos. Então, enquanto Otiniel julgou, por 40 anos a terra teve descanso. Mas o que aconteceu? Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si os filhos de Amon e Amaleque, e foi e feriu Israel, e possuiu a cidade das palmeiras. Então, os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei de Moabe, por 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gerá, um benjamita, um homem canhoto, e por ele os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Mas Eude fez para si um punhal que tinha 2 gumes, de 1 côvado de comprimento, e ele o cingiu debaixo de suas vestes sobre a coxa direita. E ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moabe, e Eglon era um homem muito gordo. E quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente. Mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal e disse: Tenho um recado secreto para ti, ó rei, que disse: Guarde silêncio. E todos os que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava sentado em um salão de verão que mantinha para si apenas. E Eude disse: Tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do seu assento, e Eude estendeu à frente a sua mão esquerda, pegou o punhal da coxa direita e encravou na sua barriga. E o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguiu retirar o punhal da sua barriga, e a sujeira saiu. Então Eude seguiu para o pórtico e fechou as portas do salão sobre si e as trancou. Quando ele saiu, os seus servos chegaram, e quando viram, eis que as portas do salão estavam trancadas, e disseram: Certamente ele cobre os seus pés na sua câmara de verão. E eles esperaram até ficarem envergonhados. E eis que ele não abria as portas do salão. Por isso, pegaram uma chave e as abriram. E eis que o seu senhor estava caído, morto em terra. E Eude escapou, enquanto eles esperavam, e passou além das pedreiras, e escapou por Seirá. E sucedeu o quê? Quando chegou, ele soprou uma trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele diante deles. E ele lhes disse: Sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E eles desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão em direção a Moabe, e não permitiram que nenhum homem os atravessasse. E eles mataram de Moabe naquele momento
cerca de 10.000 homens, todos robustos e todos homens de bravura, e dali não escapou um homem sequer. Então Moabe foi subjugado naquele dia, sob a mão de Israel, e a terra teve descanso por 80 anos. Vão vendo aí quanto tempo vai se passando, né? Então, um juiz se levantava, tantos anos de descanso. Morria, o povo se perdia. É um ciclo, né? Um ciclo vicioso nisso. Versículo 31. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi, e ele também livrou Israel. Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4. Aí, versículo 1. E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão de seu exército era Cícera, que habitava em Arosete dos gentios. Arosete dos gentios, talvez esteja errando a pronúncia aqui. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, era uma juíza que julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes Naphtali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, não ordenou, dizendo: Vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E aproximarei de ti do rio Quizon Cícera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e sua multidão, e o entregarei na tua mão. E Baraque lhe disse: Se tu fores comigo, então irei. Mas se tu não fores comigo, então não irei. Então a juíza e profetisa disse: O Senhor não mandou você ir contra o inimigo, pegar 10.000 homens, ir em tal lugar, ali o inimigo vai estar, Deus vai ser com você? Aí ele falou assim para a juíza: Se você não for comigo, eu não vou. Versículo 9. E ela disse: Certamente irei contigo. Todavia, a jornada que tu empreendes não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Cícera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. Baraque, eu até vou. Nós vamos ter vitória. Só que essa vitória não vai ser contada como sua. A vitória vai ser contada que foi uma mulher. Foi uma mulher que estava liderando, estava lá e venceu. Tudo bem. Versículo 10. E Baraque chamou Zebulon e Naphtali a Quedes, e ele subiu com 10.000 homens aos seus pés. E Débora subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, que era dos filhos de Robabe, o cunhado de Moisés, havia se separado dos queneus e armado a sua tenda na direção da planície de Zananim, que está junto a Quedes. E eles mostraram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. E Cícera reuniu todas as suas carruagens, 900 carruagens de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde a Rosete dos gentios até o rio Quizon. E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Cícera na tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Cícera e todas as suas carruagens, e todo o seu exército com o fio da espada diante de Baraque. Então Cícera desceu da sua carruagem e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu as carruagens e o exército até Harosete, acredito que é assim essa pronúncia, dos gentios.
E todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer. Cícera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: Volta-te, meu senhor, volta-te para mim, não temas. E quando ele voltou-se para ela, dentro da tenda, ela o cobriu com um manto. E ele disse a ela: Dá-me, rogo-te, um pouco de água para beber, pois tenho sede. E ela abriu uma garrafa de leite e lhe deu de beber e o cobriu. Ele voltou a dizer-lhe: Põe-te de pé à porta da tenda, e será que, quando qualquer homem vier te perguntar: Há algum homem aqui? Tu dirás: Não. Quer dizer, o rei inimigo Cícera estava se escondendo ali. Aparentemente, aquela mulher estava cobertando ele. Vamos ver. Versículo 21. Então Jael, esposa de Éber, pegou um cravo da tenda e pegou um martelo, uma estaca, né? Uma estaca da tenda, e pegou um martelo em sua mão e foi delicadamente até ele e golpeou o cravo nas suas têmporas e o prendeu no solo, pois ele estava em sono profundo e exausto. Então ele morreu. O homem estava cansado da guerra, da batalha. Ela foi lá bem devagarzinho, pegou o cravo e matou o homem. Versículo 22. E eis que, enquanto Baraque perseguia Cícera, Jael saiu para encontrá-lo e lhe disse: Vem, e te mostrarei o homem a quem buscas. E quando ele entrou na sua tenda, eis que Cícera jazia morto, e o cravo estava nas suas têmporas. Assim, Deus subjugou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prosperou e prevaleceu contra Jabim, rei de Canaã, até que eles destruíram Jabim, rei de Canaã. Capítulo 5. Então cantaram Débora e Baraque, o filho de Abinoão, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, ó reis, dai ouvido, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, cantarei louvor ao Senhor, Deus de Israel. Senhor, quando tu saíste de Seir, quando marchaste para fora do campo de Edom, a terra tremeu, e os céus gotejaram, as nuvens também gotejaram água. Os montes derreteram diante do Senhor, até mesmo o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Jael, as grandes rotas estavam desocupadas e os viajantes caminhavam por caminhos secundários. Os habitantes das aldeias cessaram. Eles cessaram em Israel, até que eu, Débora, me levantei, até que eu levantei uma mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses. Então houve guerra nos portões. Foi visto algum escudo ou lança entre 40.000 em Israel? O meu coração está inclinado aos governantes de Israel, que se ofereceram voluntariamente no meio do povo. Bendizei ao Senhor. Falai, vós que cavalgam em jumentos brancos, vós que vos assentais em juízo e andais pelo caminho. Aqueles que são libertos do ruído dos arqueiros, nos lugares da coleta de água, ali eles recitarão os autos de justiça do Senhor, os autos de justiça para com os habitantes das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descerá até os portões. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levante-te, Baraque, e leva cativo o teu cativeiro, tu, filho de Abinoão. Então ele fez com que aquele que permanece tenha domínio sobre os nobres no meio do povo. O Senhor me fez ter o domínio sobre os poderosos. De Efraim houve uma raiz contra Amaleque. Depois de ti, Benjamim. No meio do teu povo, de Maquir, desceram governantes, e de Zebulon, aqueles que manuseiam a pena do escritor. E os príncipes de Sacar estiveram com Débora, e Sacar mesmo, e também Baraque,
ele foi enviado a pé para o vale, para as divisões de Ruben. Houve grandes pensamentos do coração, porque habitaste no meio dos apriscos para ouvir os balidos dos rebanhos. Para as divisões de Ruben houve grandes buscas do coração. Gileade habitou além do Jordão, e por Quedã permaneceu em navios. Aser continuou à beira do mar e habitou nas suas brechas. Zebulon e Naphtali era um povo que arriscava a sua vida à morte nos lugares altos do campo. Os reis vieram e lutaram. Então, lutaram contra os reis de Canaã, em Tanak, junto às águas de Megido. Eles não tiveram qualquer ganho em dinheiro. Eles lutaram desde o céu. As estrelas, em suas órbitas, lutaram contra Cícera. O rio de Quizon os varreu para longe. Aquele rio antigo, o rio Quizon, ó minha alma, tu pisaste sobre a força. Depois, as patas dos cavalos foram quebradas por meio do seu galope, o galope dos seus poderosos. Amaldiçoai Meroz, disse o anjo do Senhor, amaldiçoai amargamente os seus habitantes, porque não vieram em auxílio ao Senhor contra os poderosos. Abençoada sobre as mulheres será Jael, esposa de Éber, o queneu. Abençoada ela será sobre as mulheres na tenda. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Ela trouxe manteiga e um prato nobre. Ela colocou a sua mão no cravo e a sua mão direita no martelo dos trabalhadores. E com o martelo ela feriu Cícera. Ela golpeou a sua cabeça quando perfurou e atravessou as suas têmporas. Aos seus pés ele se encurvou, caiu e deitou. Aos seus pés ele se encurvou, ele caiu. Onde se encurvou, ali ele caiu morto. A mãe de Cícera olhava por uma janela e chorava através da grade. Por que a sua carruagem demora tanto para vir? Por que tardam as rodas das suas carruagens? As suas sábias damas lhes respondiam, sim. Ela voltava a responder a si mesma. Não se apressaram eles? Não repartiram os despojos? Para cada homem, uma ou duas donzelas? Para Cícera, um despojo de várias cores, de várias cores, de bordados, de várias cores, de bordados em ambos os lados, juntam-se para o pescoço daqueles que tomam o despojo? Então, que pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas que aqueles que amam sejam como o sol, quando despontam no seu poder. E a terra teve descanso por 40 anos. Vamos para o capítulo 6. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor. Quer dizer, toda aquela luta, aí teve descanso. E depois, os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas, e os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com o seu gado, com o seu gado e suas tendas, e vinham como locustas, gafanhotos, em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para possuí-la. Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, aí vem misericórdia, Então, mesmo em um tempo obscuro, onde o povo se afastava de Deus, quando eles clamavam ao Senhor, Deus tinha misericórdia, revelava a sua graça. E sucedeu o quê? Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Então, o profeta anunciou coisas, Aquelas coisas que eram para os pais, os mais antigos terem anunciado aos seus filhos e não anunciaram
assim, em suma, né, na grande maioria, né, a grande maioria. Então o profeta foi, anunciou, ele disse: Eu vos fiz subir do Egito, eu vos retirei da casa da servidão, eu vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedeceste a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e o seu filho. Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres, os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, a essas alturas, Gideão já sabia dos feitos do Senhor. Um profeta, há tempos atrás, também tinha aparecido e falado. Então, Deus, ele passou a ser glorificado, a ser falado. Já tinha passado muitos anos, né? Desde que aquela geração morreu e se levantou uma nova e começou o sofrimento. Primeiro veio Otiniel, reinou, o povo venceu, depois ele partiu e vem outro. Então o povo foi se consertando, o povo foi começando a ouvir. Então muitos anos já se passaram, Gideão diz: tudo bem, então cadê, né? Aquelas maravilhas que os nossos pais agora nos contam. Uma geração não sabia, mas essa geração de Gideão já estava sabendo. Profetas já estavam falando, os feitos do Senhor estavam sendo divulgados. Então Gideão ele questiona e fala: então, por que está nos sobrevindo isso? Onde está esse Deus que realiza maravilhas, né? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesse seu poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Esse não te enviei eu é dizendo o seguinte: estou te enviando, faça isso. Eu não estou enviando você, eu não estou sendo com você. E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, esse menor, gente, é em quantidade, tá? Em quantidade. Então, por exemplo, Judá era uma das maiores tribos, tinha muita gente, né? Manassés era uma pequenininha, era uma tribo menor. E a família, então, de Gideão era a menor família ainda, poucos parentes. Era o que ele estava querendo dizer. Como que com tão pouquinho eu vou libertar Israel? Versículo 16. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os medianitas como a um homem. Gente, vamos dar uma pausa aqui e vamos pensar o seguinte. A quantidade de inimigos era grande. Gideão olha para si, para sua condição, se vê pequeno. Não sei quantos, não conta aqui, mas sei lá, 10, 20, 30, 100 parentes, a família de Gideão, não sei, contra inimigos que vinham como gafanhotos de tão numerosos. Aos olhos humanos e de Gideão era impossível. Mas o Senhor lhe disse: estarei contigo, certamente estarei contigo. Tu ferirás os midianitas como a um homem. Ou seja, se o Senhor está comigo, não importa a quantidade de inimigos, porque o Senhor que está comigo é maior do que todos eles. Se o Senhor está com você, não temas diante de qualquer inimigo. Isso aqui é um exemplo de fé para nós. Vamos fazer uma declaração pública. Vamos colocar aqui nos comentários. Vamos escrever aqui nos comentários. Coloque aí assim, ó.
Se o Senhor está comigo, não tenho o que temer. Ficou um pouco grande, mas faça aí. Se o Senhor está comigo, não tenho o que temer. Vou repetir, mas pode ser também do seu jeito, nas suas palavras. Se o Senhor está comigo, não tenho o que temer. Você só precisa se certificar que Deus esteja com você. Que se Ele está com você, meu irmão, minha irmã, não tenho o que temer. Versículo 17. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti e te traga o meu presente e coloque diante de ti. E ele disse: aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou e preparou um cabrito e bolos ázimos de um efa de farinha, pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela e o trouxe para fora, debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos e coloca-o sobre esta rocha e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: ai de mim, ó Senhor Deus, porque eu vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom. Paz, né? Shalom é paz. Então ele chamou aquele altar de Jeová, Senhor, Shalom, paz, Senhor de paz. E o chamou de Jeová Shalom. Até esse dia ainda está em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu o que? Na mesma noite o Senhor lhe disse: toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele. Você vai pegar o novilho do teu pai, você vai colocar abaixo o altar de Baal, você vai derrubar o altar de Baal, o arvoredo, o poste, aquela árvore que eles levantam para adorar e apresentar sacrifício ali. Você vai cortar aquele arvoredo, corta, fazendo em pedaços. Versículo 26. E edifica um altar para o Senhor, teu Deus, no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então, você vai pegar aquele arvoredo que eles usam para adorar, aquela imagem, aquele poste ídolo, e com aquela madeira você vai fazer lenha. Essa é a lenha que eu quero que você coloque no meu altar. Sobre esse altar você vai sacrificar esse novilho do teu pai. Versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse. E assim foi, porque como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. Estava com medo de fazer durante o dia, foi de noite e fez. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado. E o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: quem fez essa coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás: traz para fora o teu filho para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal e porque cortou o arvoredo que está junto dele. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: vos rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele, enquanto ainda é manhã. E se ele for um Deus, que rogue a si mesmo,
já que demoliram o seu altar. Então o pai de Gideão falou: vocês estão querendo defender Baal? Mas se ele é Deus, então ele que se defenda, não derrubar o altar dele, o poste dele, ele que mate quem fez isso. Versículo 32. Por isso, naquele dia, o chamou de Jeru-Baal, dizendo que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então, todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram o acampamento no vale de Jezreel. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. E ele, você sabe que quando soprava a trombeta era para chamar para a guerra, né? E ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele. E enviou mensageiros a Aser, e a Zebulon, e a Naphtali, e eles subiram para encontrá-los. E Gideão disse a Deus: se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo de lã no chão, um pedaço de lã no chão. E se o orvalho estiver somente sobre o velo e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. E assim foi, pois levantou-se ele de manhã cedo e espremeu, torceu o velo, aquele pedaço de lã, né? Torcendo, removeu o orvalho do velo em uma tigela cheia de água. E Gideão disse a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais essa vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais essa vez, com o velo. Agora que esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo. Vamos para o capítulo 7. Então, Jeru-Baal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arote, de modo que o exército dos midianitas estava do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Gideão não tinha tocado a trombeta, chamado a nação para a guerra? Tinha muita gente. Deus falou: não, tem muita gente. Se eu der vitória para vocês com esse tanto de gente, o povo vai falar que foram eles que venceram. A glória não vai ser minha. Então é o seguinte, versículo 3. Agora, portanto, vai, proclama aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte Gileade. E do povo retornaram 22.000 e permaneceram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado. Faze-o descer até a água, e ali os provarei para ti. E será que, daqueles que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E todo que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá contigo. Assim ele fez descer o povo até a água. E o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. O número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foram 300 homens. Mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber a água. Então, aqueles que pegavam a água e levavam com a mão, esses, a quantidade menor, foram separados. Agora, aqueles que se deitavam e colocavam a própria boca lá na água, igual faz um cachorro, esses foram a quantidade maior. Aqueles que pegavam a água e levavam assim, atentos, né? Esses foram entendidos por Deus como mais capazes para essa guerra. Então, o número daqueles que lamberam, levando a água à mão, à boca, foram 300 homens. Todo o restante se dobrou, né? Versículo 7. E o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei e entregarei os midianitas na tua mão. E que as
todas as outras pessoas volte, cada qual para o seu lugar. Assim o povo tomou provisões em mãos e suas trombetas, e ele enviou todo o restante de Israel, cada homem para sua tenda, e reteve aqueles 300 homens, e o exército de Midian estava abaixo dele no vale. E sucedeu que, na mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao exército, pois eu o entreguei na tua mão. Mas se temeres descer, desce com Pura, teu servo, até o exército, e tu ouvirás o que eles dizem, e depois disso as tuas mãos serão fortalecidas para desceres até o exército. Então ele desceu com Pura, seu servo, para a parte externa dos homens armados que estavam no deserto. Então, de noite, o exército estava lá acampado num vale, Gideão na parte de cima, só com 300 homens. Deus falou: Gideão, vai lá, desce você sozinho lá, que você vai ouvir algo lá, você vai ouvir o que eles estão falando de você. Depois que você ouvir o que eles estão falando de você, você vai se animar, você vai se sentir mais forte. E se você tiver com medo, pode levar o seu servo com você. Deus, né? Senhor dos exércitos, Deus de estratégias. E como uma boa notícia realmente nos alegra, nos fortalece, né? E foi o que aconteceu. Versículo 12. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente se espalhavam ao longo do vale como locustas, em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis, como areia na beira do mar, pela sua multidão. E quando Gideão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro, e disse: eis que tive um sonho, e eis que um bolo de pão de cevada rolava ao encontro do exército de Midian. Então, ele viu no sonho um bolo de pão rolando, sabe, para esmagar o exército. E veio sobre uma tenda e a feriu, a ponto de cair, e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: isso não é nada além da espada de Gideão, o filho de Joás, um homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o exército. Então o homem sonhou, contou para o amigo entendeu o sonho, falou: isso aí, meu irmão, esse sonho representa que a espada de Gideão descendo sobre o nosso exército. Versículo 15. E assim foi que, quando Gideão ouviu o relato do sonho e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel e disse: levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse: olhai para mim e fazei de modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, fareis também vós. Quando eu soprar a trombeta, e todos os que estiverem comigo, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento, e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Assim, Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento no início da vigília, no meio da noite. E eles haviam acabado de trocar a guarda, e eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. Quebraram os cântaros. Então, olha a estratégia de Gideão. Tocha de fogo escondida dentro de um cântaro, escondida. Então, em um dado momento, eles iriam tocar a trombeta, fazer um barulho, quebrar os cântaros. Ao quebrar os cântaros, a tocha de fogo aparece. Quebrar os cântaros ia fazer um barulho. Veja só, vai entendendo a estratégia. Versículo 20. E as 3 companhias sopraram as trombetas, romperam os cântaros e seguraram as tochas na sua mão esquerda e a trombeta na mão direita para soprá-las ao mesmo tempo. E eles gritaram: a espada do Senhor e de Gideão. E cada um dos homens se pôs em pé no seu lugar, ao redor do acampamento. E todo o exército correu, gritou e fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas,
e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro e todo o exército. E o exército fugiu de Bet-Sitá, em Zererá, e para o limite de Abel-Meolá até Tabate. Então, o que aconteceu? Quando os inimigos que estavam em um vale viram os homens de Gideão, eram só 300, mas de noite. Você imagina, tá lá a maioria cochilando, né? Meio de sobreaviso por causa da guerra. Né? Daqui a pouco aquele barulhão de cântaros quebrando. Já viu quando quebra um prato? Imagina 300 cântaros quebrando. Aquele barulhão de cântaro quebrando. Aí quando eles olham, vê aquelas tochas ao redor de um monte. Eles ficaram loucos e o povo tocando trombeta, fazendo barulho e gritando: espada pelo Senhor, espada por Gideão. O exército inimigo levantaram, ficaram malucos e começou um matar o outro. De tanto medo. Deus causou confusão no acampamento do inimigo. Esse é o nosso Deus. Isso é muito glorioso. Versículo 23. E os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. E Gideão enviou mensageiros ao longo de todo o monte Efraim, dizendo: descei contra os midianitas, tomai antes deles as águas até Bet-Bará e o Jordão. Então todos os homens de Efraim se reuniram e tomaram as águas de Bet-Bará e o Jordão. E eles tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e o mataram. Oreb sobre a rocha de Oreb. Perdão, deixa eu ler de novo aqui. E eles tomaram 2 dos príncipes midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb sobre a rocha de Oreb. E Zeebe eles mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe para Gideão no outro lado do Jordão. Bom, que aventura, né? Que leitura maravilhosa. Encerro por aqui. Uma leitura narrativa, histórica, aumenta a nossa fé, mostra o cuidado do nosso Deus, a sua graça sendo revelada, e a gente continua então amanhã, tá bom? Um abraço, fé e força, fique com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.